Tu
Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 5. É interessante, né? Semana passada eu preguei sobre o que mesmo? A cruz de Cristo, não foi? Os significados da cruz de Cristo. Hoje eu vou estar ministrando sobre o abandono da cruz de Cristo. Você que está aí também, vai estar nos assistindo aí no seu sofá, abra a Bíblia aí conosco, né? E fique com a sua Bíblia aberta também. Diz assim, achou aí, Angélica? Tá lutando? Fica lá, depois 2 Coríntios e antes de Efésios. O Samuel ali, ele tem no celular, né, Samuel? Não fica nem folheando, né? Já coloca aí no Gálatas, já vai direto, né? Isso. Gálatas, capítulo 3. Se você não achou, presta atenção na leitura. Gálatas, capítulo 3. Do 1 ao 5 eu vou estar lendo, tá? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo crucificado, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Apenas até aqui? O abandono da cruz de Cristo é o tema da mensagem. Quando nós lemos aí o texto, nós percebemos uma certa indignação do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia. Ele chega a chamar a igreja de insensata. Sabe o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa louca, é uma pessoa que perdeu o juízo, é uma pessoa que está fora de si. Agora, por que o apóstolo Paulo ele está tão indignado, né? Por que os Gálatas se tornaram insensatos? Por que o apóstolo Paulo está chamando uma igreja de louca? Uma igreja que perdeu o juízo? E a resposta é porque eles deixaram a cruz de Cristo de lado. E o que deixou o apóstolo Paulo tão indignado foi a rapidez com que eles fizeram isso. E os motivos pelos quais eles deixaram o evangelho, o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo outrora havia pregado a eles. Quão depressa eles abandonaram a mensagem da cruz de Cristo. E aí, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, em Gálatas 1:6, Paulo ainda vai dizer: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado como eles estavam dando ouvidos a um outro evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Eles estavam dando ouvidos a uma pregação que não era a mesma pregação de Paulo que Paulo havia pregado. Eles estavam ouvindo uma outra boa nova acerca de Jesus, que não era a mensagem que o apóstolo Paulo havia pregado. E eles estavam dando atenção a esta mensagem desses outros pregadores, e a pregação de Paulo estava sendo deixada de lado. E o verdadeiro evangelho que eles aprenderam
estavam sendo deixados de lado. E cabe aqui, para a gente entender a carta de Gálatas, a gente falar um pouco sobre quais foram esses motivos que fizeram esses homens abandonarem, essa igreja estar abandonando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo. E indo a outro evangelho. O evangelho de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, a não ser o evangelho do apóstolo Paulo. E aí, diante do contexto, depois que eu explicar o abandono dos Gálatas, eu vou trazer para os nossos dias. E nós vamos perceber o que é que tem feito com que nós, hoje, a nossa geração, abandone a cruz de Cristo. Amém? Então presta atenção. Ali dentro da carta, o apóstolo Paulo especifica um grupo chamado judaizantes. Eram grupos de judeus que receberam o Senhor Jesus como o Messias. Mas eles queriam viver para Jesus na nova aliança e eles também queriam viver para Moisés. Eles também queriam viver nos costumes da lei, obedecer a Jesus e obedecer à lei de Moisés. E aí esses judeus, eles se introduziram sorrateiramente na igreja da Galácia, pregando um outro evangelho daquele que o apóstolo Paulo pregou. E sabe o que eles pregavam? Eles pregavam que aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida também deveriam se circuncidar. Assim como fora na antiga aliança, também agora aqueles que receberam Jesus, que não era judeu, também deveriam se circuncidar. Eles estavam falando que eles deveriam obedecer à lei de Moisés, a lei, os costumes de Moisés. Eles deveriam se abster de alimentos que a lei de Moisés considera imunda. Por exemplo, uma feijoada, na lei de Moisés, carne de porco, é o maior pecado de todos. O porco é um animal imundo. Então, na lei de Moisés havia vários animais que eram imundos, que o grego, que o romano, o bárbaro, o povo lá da época de Jesus, as outras nações comiam, mas os judeus não comiam. E esses judeus estavam querendo impor agora os costumes da lei de Moisés a eles, coisas que eram sombras, que eram coisas ultrapassadas que Jesus venceu na cruz, que já não era mais necessário a obediência a esses mandamentos e a esses rituais. Esses homens estavam querendo reconstruir este muro. Esses judaizantes também, eles estavam colocando em dúvida o apostolado do apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo não era um apóstolo legítimo, que ele não foi chamado por Cristo coisa nenhuma, que ele não foi nem ungido para ser apóstolo e estava querendo ser apóstolo. E é evidente, na carta a gente vê, em todas as cartas do apóstolo Paulo, a gente que lê um pouquinho, a gente vai perceber que Paulo, ele pregava contra os rituais da lei de Moisés. Ele não introduzia as leis de Moisés aos novos convertidos a Cristo. Ele pregava uma nova aliança, com novos costumes feitos em Cristo Jesus. E os Gálatas, então, eles foram enredados aí por esses falsos mestres que estavam dizendo que os ensinos do apóstolo Paulo eram falsos e o deles eram verdadeiros, E aí eles acabaram trocando a cruz de Cristo por meros formalismos religiosos, cerimoniais. Estavam querendo alcançar a justificação através dos rituais religiosos da lei de Moisés. Estavam procurando a santificação por meio de guardar dias específicos, de abster de alimentos considerados impuros, a lei mosaica. Então, com esse tipo de atitude,
Os Gálatas, eles estavam dizendo que a cruz de Cristo não era suficiente para a justificação deles, para a santificação deles, que era necessário também se abster de alimentos considerados impuros para se santificar, que era necessário também separar dias específicos para se santificar, para adorar a Deus. Hoje nós encontramos grupos assim, Testemunha de Jeová, guarda o sábado. O que o Novo Testamento fala que já não mais é necessário guardar, já não mais é necessário cumprir, porque nós não cremos que essas coisas têm poder para nos santificar, para nos justificar. Somente o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz pode nos santificar, pode nos justificar. Então os Gálatas estavam abandonando a graça de Jesus Cristo, o favor imerecido de Deus por meio de Cristo, para se santificar, para se sacrificar por meio de rituais judaicos da antiga aliança que Cristo havia vencido. E a resposta de Paulo aos Gálatas, que estão sendo enganados por esses falsos líderes, se encontra em Gálatas 2,16. Onde Paulo diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque a prática da lei a ninguém justifica. Está dando para entender o contexto da carta? Nós só podemos ser justificados diante de Deus, nós só podemos ser considerados santos, nós só podemos ser salvos mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não há nada que você possa fazer que vai te levar para o reino dos céus, para os céus. Não há nenhuma obra que você possa fazer que vai te dar a salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Com isso, o apóstolo Paulo não estava dizendo que a lei era má, que a lei não vinha de Deus, mas que a lei com respeito à salvação, ela é ineficaz. Ninguém consegue ser justo diante da lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois está escrito lá em Deuteronômios: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Note que eu li: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, se você desrespeitar a um mandamento, a lei te coloca, te condena como maldito. E aí, no verso 13 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Está dando para entender? Quando Jesus foi pendurado no madeiro, quando ele foi crucificado, ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição. A nossa maldição recaiu sobre ele. A maldição que estava sobre nós, por causa da desobediência da lei de Deus, recaiu sobre Jesus. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. E é somente através de Cristo que nós nos libertamos do jugo da lei, da punição da lei, e podemos adquirir o perdão de Deus com relação à nossa desobediência aos seus mandamentos santos. Amém? Isso é importantíssimo a gente entender.
Outro argumento de Paulo, é o exemplo de Abraão, que ele dá no capítulo 3, que recebeu a justificação por meio da fé, porque creu na promessa de Deus e não na lei que veio a ser dada há 430 anos depois. O que ele está dizendo é que o Abraão, o pai da fé, ele recebeu a justificação porque ele creu na promessa de Deus. Porque na época de Abraão ainda não tinha lei. A lei foi dada a Moisés há 430 anos depois, lá no Monte Sinai. Então, o Abraão ele foi justificado não mediante a lei, mas ele foi salvo mediante que ele creu a fé na promessa de Deus que, através da descendência dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. Que através da descendência dele, o Cristo viria. E Abraão foi abençoado porque ele creu no dia do Senhor Jesus. Ele creu que Deus, através dele, traria o Messias. Em outras palavras, Abraão, ele teve fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria da sua descendência. Leia comigo aí o verso 8. Você pode ler para mim? Lê para mim aí o verso 8. Lê aí, Cris. Isso, 8:3. Paulo diz que Deus anunciou o evangelho primeiramente a Abraão e disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 12. E Abraão creu nessa promessa e por isso então ele foi justificado. Assim, quando nós cremos como Abraão creu, quando nós temos a fé que Abraão teve, no Cristo, no Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus como Abraão se tornou. Nós somos chamados filhos, não porque nós obedecemos a lei, mas porque nós cremos no Filho unigênito de Deus. Está dando para entender até aqui? Mas o que isso tem a ver com a gente, nos dias de hoje? Porque por mais que existam aí alguns grupos no século 21 que ainda separam dias específicos, que deixam de comer alimentos considerados impuros pela lei de Moisés, que se circuncidam para sua auto-justificação, isso não é algo que nos dias de hoje pesa tanto a nos fazer abandonar a cruz de Cristo. Nós não vemos esses falsos profetas se introduzindo nas nossas igrejas, ainda que existam, ainda nos dias de hoje, pedindo para a gente se circuncidar, pedindo para a gente guardar dias específicos. Mas esse contexto, que estava enredando os Gálatas, nos leva a pensar o que tem feito em nossa geração, em nossas vidas, a abandonar a cruz de Cristo. O que tem nos feito abandonar a cruz de Cristo, abandonar o agir do Espírito Santo em nós, a abandonar a suficiência da cruz de Jesus para a nossa salvação e começar a depender das nossas obras, das nossas bondades. O que tem feito a nossa geração decair da graça? Quais são os inimigos da cruz de Cristo na nossa geração? O que tem feito com que a gente não creia na obediência de Jesus Cristo em nosso lugar? O que tem feito nós não crermos que Jesus recebeu a condenação em nosso lugar? Que Ele foi obediente por nós, e porque Ele foi obediente por nós, então nós recebemos a salvação nele. E porque Ele recebeu a nossa condenação, então nós também não recebemos mais a condenação do Pai.
O que tem feito a gente distorcer o Evangelho de Jesus e começar a crer nas nossas obras, nos nossos sacrifícios, nos nossos meios, nas nossas forças? Jesus Cristo, ele disse assim: um pouco de fermento leveda a massa toda, não é verdade? Nossas igrejas, infelizmente, elas estão inchadas com ensino que não é o ensino de Cristo. Inchadas de atrativos que não nos levam à salvação. Nós estamos vivendo na pós-modernidade, mas com um evangelho medieval de venda de indulgências. A gente tem líderes religiosos que se dizem cristãos, com mega igrejas, vendendo o feijãozinho para a cura do coronavírus. Não é indulgência isso? Não era medieval? O cara aparece na televisão mostrando um feijãozinho e fala assim: você vai ofertar tanto nesse feijão, você vai levar ele para casa, vai plantar, e esse feijão, pela sua fé, vai curar você do coronavírus. Vocês sabem de quem que eu estou falando aqui, né? Líderes, né? Vamos dizer assim, mundial, né? Para vocês entenderem aí, né? Vendendo feijão para a cura do coronavírus. Foi até processado por conta disso. Foi até processado. Até o homem do mundo vê isso e se escandaliza. É estelionatário. A gente vê líderes vendendo tijolinho para você conquistar o seu lugarzinho no céu. Um chaveirinho, um tijolinho assim. Isso, né? A cara de pau, né? Na televisão, em pleno dia. Quer dizer, para estes, que efeito que tem a cruz de Jesus? Que efeito que tem a morte de Jesus na cruz? E são milhares e milhares de pessoas que vão consumindo esses artigos de fé, esses artigos religiosos, para obterem a salvação. São líderes manipulando a massa, a multidão, para lucrar, para se autopromover, pregando um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos uma geração perdida, uma geração ignorante no evangelho, uma geração que não conhece o beabá do evangelho, uma geração que, se você perguntar por que Jesus morreu na cruz por ele não vai saber te responder. Eles não sabem as características da morte de Jesus na cruz. Hoje em dia, para você evangelizar, você tem que desevangelizar, não é verdade? O cara vai evangelizar assim, ele fala... Outra vez eu saí com uma pessoa para evangelizar, ele evangelizando, estava prometendo reinos para o cara, né? Se você vir para Jesus, sua vida vai melhorar, né? Você vai ter um carro bom, você vai ter uma casa boa, sua família vai vir para Jesus. Aí a pessoa aceita esse Jesus, né, maravilhoso, o Jesus da lâmpada mágica, que satisfará todos os seus desejos. E aí ele vem e não satisfaz, né? A pessoa fica o quê? Inconformada, se escandaliza, sai da igreja. Por causa disso. As pessoas já não querem mais levar a mensagem da cruz, porque elas se envergonham com a mensagem da cruz. No nosso século hoje, é vergonhoso para alguns pregar a mensagem da cruz. Outra coisa que tem nos afastado, que tem nos deixado, vamos dizer assim, débil no evangelho, é o culto, é o discurso antropocêntrico. Sabe o que é isso? Essa palavra difícil quer dizer o homem no centro. O homem no centro. Nos nossos cultos, nós estamos voltados para o homem no centro. A igreja do século 21, ela tem tudo no centro, menos a cruz de Cristo. O pastor é o centro. É o pastor que nós devemos a obediência. É o pastor que nós devemos ouvir. É o pastor que está acima da igreja.
O pastor é o centro do nosso século, né? Os louvores. Os nossos louvores exaltam o eu. É a minha promessa. É aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero. Eu preciso. Né? Os nossos louvores já não adoram mais a Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, o ser de Deus. Outra vez o irmãozinho viu o nosso vídeo aí pelo YouTube, mandou uma mensagem para mim, falando que fazia tempo que ele não ouvia os nossos louvores, né? Porque as igrejas hoje querem atração, né? Quer colocar o homem no centro, é o antropocentrismo, é o homem no centro, não é mais Jesus no centro. Outra coisa que tem feito nós nos desviarmos do verdadeiro evangelho é a teologia da prosperidade, é o ensino da prosperidade, onde muitas igrejas aderiram a esse ensino, onde seguir Jesus é automaticamente candidatar-se a uma vida de sucesso financeiro. Ou seja, seguir Jesus é um bom negócio, né? É um bom negócio. Na verdade, até mais que isso, essa teologia fala. Segundo tal proposta, todo cristão tem o direito de reivindicar e exigir de Deus a satisfação de seus desejos pessoais. Olha que interessante isso. Existe uma doutrina dentro da teologia da prosperidade que chama determinismo. Ele determina o que Deus tem que fazer. Ele coloca Deus na parede e determina ele, você vai fazer isso na minha vida. E Deus tem que fazer. Então, que lugar existe para a mensagem da cruz neste modelo de cristianismo do nosso tempo? O que os mártires que morreram pela causa de Jesus, se eles se levantassem nessa geração, o que eles iriam pregar para nós? Homens como lá em Hebreus 11 diz que o mundo não foi digno, que não tinham aonde reclinar a cabeça, que andavam errantes pelo mundo. Qual seria a mensagem deles para nós? Homens que venderam as suas vidas a Cristo, que deram as suas vidas a Cristo para pregar o Evangelho, para falar da salvação. A teologia da prosperidade, ela é uma teologia diabólica. Ela é a teologia de Satanás, que levou Jesus no pináculo do templo e disse, se prostrado e me adorares, tudo isso eu te darei. Isso realmente tem afastado as pessoas de Jesus Cristo. Outra coisa que tem nos afastado no nosso tempo, e a gente deve prestar muita atenção, é o ensino, é a teologia do coaching. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu não sei como que eles conseguem pegar a mensagem da cruz e fazer nela 10 passos para que você seja bem sucedido na sua empresa. Isso eles pregam dentro da igreja, né? Você já deve ter escutado essas frases aí, muitas coisas do tipo, como ser o melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, abençoando, né? Alcançando sucesso através da fé. Já ouviram essas frases por aí, não é verdade? Então é uma teologia distante do cristianismo bíblico que leva o homem a negar-se a si mesmo, que leva o homem a humilhar-se diante de Deus e depender dele para tudo. É uma teologia distante da Bíblia que diz isso. Nesta teologia, o Deus que é adorado é o próprio homem. É o próprio homem. Nós precisamos urgentemente
voltar para a teologia da cruz, para a teologia, para o ensino das Escrituras. Em Filipenses 3, 18 e 19, Paulo diz assim, presta atenção, não precisa abrir. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São pastores, profetas, homens que se intitulam homens de Deus, que só falam coisas da terra, só falam coisas terrenas. De vez a vida eterna, eles falam sobre essa vida. Você já viu? Você vai naquele culto assim, tem o cara da revelação, né? Ele revela toda a sua vida, né? Ele fala, ele prediz tudo o que vai acontecer na sua vida, né? Ele sabe o que você comeu ontem, né? O lugar que você foi, por onde você passou. Mas essas profecias muitas vezes não edificam a nada o nosso espírito, a nada a nossa vida com Jesus. São apenas visões que, se você for numa cartomante, numa macumbeira, ela faz a mesma coisa com você. Hoje em dia você tem na igreja banho de sal grosso, rosa de sarom, né? Que você vai, leva lá, pega o galãozinho de água. Então, tais homens, o apóstolo Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E veja que ele fala, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Ou seja, o Deus dele é a vontade deles, é o querer deles. São frutos, suas profecias são frutos das suas imaginações. Então, se nós realmente queremos glorificar a Deus, se nós realmente queremos Jesus, se nós realmente queremos o verdadeiro Evangelho, se nós realmente queremos um avivamento em nossas vidas, nós precisamos urgentemente nos voltar para o ensino da cruz de Jesus. Sair deste meio. Na cruz, nós somos chamados a participar do sacrifício de Jesus. Na cruz, o homem deixa de ser o centro para colocar Deus no centro. Eu lembro, quando eu ainda não conhecia Cristo, eu ouvia bastante falar da cruz, sabe? Todo culto aceitava Jesus, quando eu era adolescente. Mas eu não entendia o que era a cruz de Cristo. Eu ficava me perguntando por que Jesus morreu na cruz? Por que o Filho de Deus teve que morrer em uma cruz? E aí, conforme eu fui desenvolvendo a minha fé e fui aprendendo o significado da cruz, eu lembro que eu me caí de joelhos. Eu realmente senti o peso do meu pecado, a minha culpa, a minha necessidade de me arrepender. Então, quando nós não compreendemos o que Jesus fez na cruz, nós não vamos saber o peso do nosso pecado. Eu via, quando eu não conhecia o significado da cruz de Cristo, eu via o meu pecado como nada, como um arbusto no meio de uma floresta pegando fogo. Mas quando os meus olhos se abriram para a cruz, eu senti o meu pecado como uma floresta ardendo em fogo. Quando eu realmente percebi. Então, quando nós entendemos a cruz, nós odiamos o pecado. Aquilo que era normal para nós fica tão nojento, fica tão depravado. Nós precisamos, sabe, de uma geração que sente os pecados dela, o quanto nós ofendemos a Deus. Então nós vamos
estar no caminho que conduz à salvação, no caminho da cruz, no caminho do arrependimento. A glória humana não vai mais significar mais nada para você, para a gente. As paixões humanas, você vai querer a cruz quando isso acontecer com você. Quando você sentir o seu pecado, a cruz vai ser a sua paixão. O único meio de vida para você. O bem mais desejável para você vai ser a cruz de Cristo. Em Gálatas capítulo 12, em Gálatas aí capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo declara: estou crucificado para o mundo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou morto para esse mundo, eu já não vivo mais para esse mundo, e já não sou eu quem vive a minha vida, já não sou eu quem governa a minha vida, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades são as vontades de Jesus. Quem governa a minha vida é Jesus. Hoje Deus ele está sim nos chamando para sair deste mundo, para morrer para este mundo, para ser crucificado juntamente com Cristo. Você quer vir e ser crucificado com Ele? Olha que convite diferente, hein? Você quer vir morrer com Jesus? Você quer vir tomar a sua cruz? Você quer que a cruz seja o bem mais desejável para você? Em Gálatas 5:17, Paulo diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: o mundo vai te odiar. Você vai ser rejeitado. Em muitos grupos não vão nem te chamar. Você muitas vezes vai ser humilhado. Você muitas vezes vai ser expulso de lugares por causa de Jesus Cristo. Por causa que você aceitou carregar a cruz de Cristo. Mas os seus pecados vão ser perdoados diante de Deus. Você vai ser chamado filho do Altíssimo. As suas moradas serão eternas. As suas promessas eternas, as promessas eternas de Deus na sua vida serão garantidas. Você vai ter um lugar na presença do Pai eternamente. Mas o mundo vai te odiar. O mundo vai te excluir. O lugar que Cristo preparou para você vai estar lá. Quando você fechar os olhos para este mundo, que você abrir os seus olhos espirituais, então o seu lugar vai estar lá. Nós aqui não vamos ter glória nenhuma na carne. Nós aqui não vamos ter glória nenhuma nesse corpo. Nós aqui não vamos pregar a nós mesmos. Nós vamos pregar a Cristo. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos fazer a vontade de Jesus. Nós vamos estar no verdadeiro evangelho. No evangelho da cruz, que odeia esse mundo e que ama a Deus. Que não pratica as obras deste mundo, que não é conivente, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe a paz de Jesus, não a paz do mundo. Então nós precisamos começar a olhar a vida da perspectiva da cruz. Não da nossa perspectiva, não da perspectiva dos homens, mas da perspectiva da cruz de Cristo. Enxergar a nossa vida, enxergar a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho. Ter a cruz de Cristo ali. Saber viver a vida na perspectiva da cruz de Cristo.
com a mente de Jesus. Levar nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos a enxergar a vida por meio de Jesus Cristo. Abandonando as práticas deste mundo, as práticas da religião.